Queridos irmãos e irmãs, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém? Sou o pastor Éder Weber, da comunidade São Mateus, em Porto Alegre. E agora eu te convido para um momento especial de meditação na palavra do nosso Senhor nessa Semana Santa, nesse tempo especial para a fé cristã. Semana em que lembramos da condenação de Cristo, do seu julgamento, do seu sofrimento, da sua injusta morte em nosso lugar. Para isso, convido a lermos do Evangelho de Lucas, o capítulo 23, os versos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: "Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também." Porém, um outro malfeitor o repreendeu, dizendo: "Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos erros merecem. Mas esse não fez mal nenhum." E acrescentou: "Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso." Amados irmãos, a palavra de Deus nos deixa claro que diante da cruz de Cristo, o nosso caráter sempre será revelado. Na nossa vida nós podemos mentir, esconder, disfarçar, tentar enganar, mas quando nós estamos diante da cruz do nosso Senhor Jesus, não tem como a gente fugir. E o nosso eu interior vai aparecer. O nosso caráter, a nossa ética e a nossa moral serão expostas. É isso que acontece com aqueles dois malfeitores. O primeiro, quando percebe que está ao lado de Jesus, ele pede que Jesus tire eles da cruz de uma maneira quase que irônica, dizendo: "Se tu és o Jesus, se tu é realmente o Filho de Deus, nos tira daqui." Ele não está pedindo para que Jesus mudasse a vida dele, ele apenas está dizendo assim: "Me tira dessa enrascada que eu me coloquei pelos meus próprios erros." Ele queria sair dali, mas ele não tinha a capacidade, não teve a humildade de reconhecer quem ele era, os seus erros e os seus pecados. O segundo malfeitor, ao contrário, de maneira oposta, ele vai olhar para ele e vai dizer: "Por que você está pedindo a ajuda de Deus se você sequer teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos julgados pelos nossos erros e aqui estamos cumprindo a nossa pena. Mas esse homem, Jesus, ele é inocente." Queridos, quantas vezes nós estamos diante da cruz de Jesus e como nós nos portamos muitas vezes como o primeiro malfeitor. Os nossos problemas, a nossa vida, a gente quer que eles sejam resolvidos de acordo com a nossa vontade e a gente não permite que a vontade de Deus seja feita. Nós queremos que aconteça logo, que aconteça da maneira com que a gente se agrade e para isso muitas vezes nós estamos desagradando ao próprio Deus. Mas essa verdade, ela é fundamental e ela vai nos confrontar até o último dia da nossa vida. Sempre que nós estivermos na presença da cruz de Cristo, o nosso verdadeiro eu será revelado. Deixa eu contar uma história para vocês que eu experimentei alguns anos atrás. Aconteceu durante o meu período de intercâmbio lá nos Estados Unidos. Num culto de Sexta-feira Santa, então, ao final do culto, após a pregação, o pastor convidou todas as pessoas que se dirigissem até o altar, onde ele havia colocado uma cruz em tamanho que suportaria uma pessoa, de um tamanho normal, e todas as pessoas que fossem até a frente recebiam um martelo, um prego, e eram convidadas a pregar um prego na cruz de Cristo. Com aquilo ele queria deixar claro: todos nós somos pecadores e diante da cruz de Cristo não tem como o nosso pecado não ser revelado. Isso não era uma dinâmica fácil, não era uma caminhada tranquila, porque nós estávamos diante da comunidade, diante do altar de Cristo, reconhecendo: Cristo morreu não apenas por causa dos meus pecados, mas porque eu fui um pecador e coloquei ele naquela cruz. Mas o pior ainda estava por vir. Quando nós nos aproximávamos e quando nós recebíamos o martelo e o prego, aquele pastor olhava para nós e dizia: "Vá lá e prega, porque tu também é culpado pela morte de Cristo. Os teus pecados também prenderam Cristo, tiraram a vida de Cristo, tu és responsável pela morte do nosso Senhor." Eu confesso que eu fiquei meditando muito tempo naquela situação, naquela dinâmica que nós fizemos, porque ela não foi apenas impactante, mas ela foi verdadeira.
Cristo morreu pelos pecadores e por causa daqueles pecados. A grande e boa notícia, amados, é que Cristo não ficou na morte, Ele não ficou preso na cruz, mas no terceiro dia Ele vence a morte, ressuscita, paga o preço pelos nossos pecados e nos oferece uma nova vida. Domingo nós vamos celebrar o domingo da Páscoa, a ressurreição, a vida de Jesus mais uma vez, que ressuscita, que nos traz alegria, que nos permite ser igreja até os dias de hoje. Mas até lá, eu te convido a caminhar em silêncio, em direção à cruz de Cristo, não mentindo para Ele, não tentando parecer quem tu não é. Que a gente não use máscaras para estar na presença do nosso Senhor diante da sua cruz, mas como aquele segundo malfeitor, a gente chegue diante da cruz de Cristo e diga assim: Senhor, eu pequei e foram também os meus pecados que te colocaram nessa cruz. Mas a nossa conversa não termina aí. A nossa conversa termina como aquele homem pediu para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus certamente vai lembrar. Amados, a cruz que cumpriu a sentença de morte, ela não mudou o rumo da nossa história. Ela não tem o poder de acabar com a nossa vida, porque a nossa vida foi paga, resgatada, restaurada em Cristo Jesus. Tenhamos uma abençoada Semana Santa de meditação, de contemplação, de caminharmos até a cruz de Cristo, mas na certeza de que Ele venceu a morte. Fiquem na paz do nosso Senhor. Amém.